Muito bem, pessoal. Então vamos a mais uma aula para o BNB, né? Nosso concurso aí. Quem vai organizar CESP e Sebrasp. Como eu sempre digo para vocês, gostou do vídeo? Deixa o like, comenta aí a cidade, o estado, faz algum comentário da aula, tá? E vamos então a orações parte 2. Então, na aula anterior, nós tivemos a orações parte 1, fizemos 6 questões. Agora vamos fazer mais questões, orações parte 2. Começa assim, ó. No período, um erro na análise do fenômeno é a suposição de que tudo é crime organizado. Funciona como complemento nominal à oração de que tudo é crime organizado. Bom, a partir de agora, nós vamos analisar questões que também envolvam as orações subordinadas substantivas. Orações subordinadas substantivas. O que eu tenho de saber? Primeiro tópico, são introduzidas por conjunções integrantes. São introduzidas por conjunções integrantes. Tópico número 1. Segundo tópico, exercem funções sintáticas. Na língua portuguesa, nós temos 10 funções sintáticas, sujeito, objeto direto, objeto indireto, assim vai. Das 10 funções sintáticas que existem, as orações subordinadas substantivas exercem 6 funções sintáticas. Então, olha só, elas podem exercer a função sintática de sujeito. Quando exercerem a função de sujeito, eu vou classificá-las como subjetivas. Então, aqui está a subjetiva. Número 2, função sintática de objeto direto. Quem exerce a função de objeto direto é a objetiva direta. Número 3, função sintática de objeto indireto. Quem exerce a função de objeto indireto é a objetiva indireta. Depois, número 4, função sintática de complemento nominal. Quem exerce a função de complemento nominal é a completiva nominal. Depois, número 5, função de predicativo. Aí nós temos a predicativa. E número 6, função sintática de aposto. Quem exerce a função de aposto é a positiva. Bom, o que ocorre aqui? Quando eu falo, agora eu vou voltar um pouquinho. Orações subordinadas substantivas são introduzidas por conjunções integrantes. São duas as tradicionais conjunções integrantes do português, que ou se. E nós sabemos que é uma oração subordinada substantiva quando nós trocarmos tudo que o que ou se introduzem pelo isso. João disse que viria. João disse isso. Igual aqui, ó. Um erro na análise do fenômeno é a suposição disso. Então, ela é, com certeza, uma oração subordinada substantiva. Quando for, eu troco por isso, eu troco por disso, eu troco por nisso, ok? Bom, então, quando for uma conjunção integrante, eu troquei por isso, disso, início e vi que é. Eu tenho marcas aqui para classificar as orações subordinadas substantivas. Tá? Quando for uma positiva, o que virá marcado por 2 pontos? O que ou o se? Vou colocar o que é o mais tradicional, tá? Quando for uma predicativa, ele virá marcado pelo verbo ser conjugado. É que, foi que, era que. Não é o é que expletivo que eu tiro da frase. Esse eu não tiro da frase. Quando for uma completiva nominal, haverá um nome.
e esse nome vai solicitar uma preposição antes da conjunção integrante que. Quando for uma objetiva indireta, haverá um verbo, e esse verbo vai solicitar uma preposição antes do que. Agora, quando for uma objetiva direta ou uma subjetiva, não há nada antes do que. Não há nada, não há dois pontos, não há verbo ser, não há preposição, não há nada. Daí, a primeira coisa que eu tenho que fazer numa frase é localizar o sujeito, para depois localizar o objeto direto. Então, só para exemplificar aqui, para não ficar falando, pessoal, sem lógica, eu coloco algumas frases. Frase 1. Tenho certeza de que a vi. Frase número 2. A verdade é que a vi. Frase número 3. Só quero uma coisa. Dois pontos. Que fiques. Frase 4. Preciso de que fiques. Frase 5. Convém que fales a verdade. E frase número 6, Luiz afirmou que viria. Muito bem. Olha só. Na conjunção integrante, começa a minha oração subordinada substantiva. E para toda oração subordinada no português haverá uma outra que é a oração principal, isso é normal. Então, tenho certeza de que a vi. Tenho certeza disso. De que a vi é a oração subordinada substantiva. Tenho certeza é a oração principal. Depois eu vou classificar tudo. A verdade é que a vi. A verdade é isso. Que a vi, oração subordinada substantiva. A verdade é oração principal. Só quero uma coisa. Que fiques, só quero uma coisa. Isso. Que fiques, oração subordinada substantiva. Só quero uma coisa, oração principal. Preciso de que fiques, preciso disso. De que fiques, oração subordinada substantiva. Preciso, oração principal. Convém que fales a verdade. Que fales a verdade, convém isso, oração subordinada substantiva. Convém, oração principal. E Luiz afirmou que viria, Luiz afirmou isso, que viria, oração subordinada substantiva, Luiz afirmou, oração principal. Agora, eu vou classificar assim, ó. Eu verifico, ao contrário, de 6 para 1. Eu verifico se há positiva, se há dois pontos, se é predicativa ser mais que, se é uma objetiva indireta ou completiva nominal com preposição antes, ou se é uma subjetiva ou objetiva direta. Tenho certeza de que a vi. Vamos lá. A positiva, não é porque não tem dois pontos. Predicativa, não tem ser mais que. Olha bem, existe preposição antes do que? Sempre, vou dar uma dica. Que houver preposição, ou é uma objetiva indireta ou é uma completiva nominal. Vocês têm de ver quem é que pede a preposição. Quem pede a preposição aqui é certeza. E certeza é um nome. Então, essa aqui é uma completiva nominal. A verdade é que a vi. A positiva não tem dois pontos. Predicativa, sim. É que é o verbo ser mais o que. Então, é predicativa. Só quero uma coisa, que fixe. Ó, dois pontos.
Bom, se há 2 pontos, não há dúvidas. A positiva. Preciso de que fixe. Vamos lá. Quem pede a preposição, ó, sempre que houver preposição, eu vou me limitar. Objetivo indireta completiva nominal, é uma limitação. Quem pede a preposição é o verbo precisar. Se quem pede a preposição é verbo, ela é uma objetiva indireta. Convém que fales a verdade. Vem comigo. Não há 2 pontos para ser apositiva, não há verbo ser para ser predicativa. Ser mais que, tá? Ser no lado do que. Depois, não há preposição para ser objetivo indireta completiva nominal. Então, o que não vem marcado? Quando ele não vier marcado, a primeira coisa que eu faço é verificar o sujeito da principal. Sujeito da principal. Que é que convém? Que é que convém? Que fales a verdade. É uma subjetiva. A mesma coisa de baixo. O que não vem marcado? Não há 2 pontos, verbo ser ou preposição. Primeira coisa, sujeito da principal. O sujeito da principal aqui é Luiz. O sujeito da principal é Luiz. Afirmou o quê? Que viria objetiva direta. Tudo bem? Eu relembrei aqui, está tudo aqui, ok? Para que possamos fazer as questões. Então, vamos lá. No período, um erro na análise do fenômeno é a suposição de que tudo é crime organizado. Funciona como complemento nominal, é verdade. Por quê? Porque de que esse de complementa a suposição. Suposição é um nome. Então, é sim um complemento nominal à oração de que tudo é crime organizado. Certo? Item correto. Depois, no trecho, entende-se que a integridade pública representa o Estado ou a condição de um órgão ou entidade pública. O sujeito da oração iniciada por entende-se é indeterminado. Mentira! Olha aqui. Se eu perguntar que é que se entende, a resposta é que a integridade pública representa o Estado e assim por diante. Ela é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. É o sujeito. Entende-se, oração principal, entende-se isso. Isso, tudo que veio depois, é uma oração subordinada substantiva. Como eu vi aqui, ó. Olha aqui. A positiva não é, predicativa não é, completiva, nominal, objetiva indireta não. Eu fico entre duas. Sempre que eu ficar entre duas, a primeira coisa que eu faço, sujeito da principal. Sujeito da principal. Então eu vou atrás do sujeito do entende-se. Que é que se entende? Que a integridade pública representa o Estado ou a condição de um órgão ou entidade pública. Então não é indeterminado, é sujeito ali oracional, tá? É uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Item errado. 9. No período a depender da contribuição de especialistas em desenvolvimento sustentável da Universidade de Brasília, o lema de 1889, inspirado nos conceitos positivistas do francês Auguste Comte, teria a seguinte redação: ordem e um novo progresso. A substituição da expressão a depender por se dependesse não comprometeria nem a sintaxe, nem o sentido do período. Bom, aí eles não cobraram da gente o conhecimento das orações subordinadas substantivas, e sim cobraram o conhecimento das orações subordinadas adverbiais reduzidas. Então, quando eu tenho aqui, ó, adverbiais reduzidas de infinitivo, eu tenho algumas marcas. Olha só. Quando eu tenho ao mais infinitivo na redução, ao mais infinitivo é tempo. É tempo. Quando eu tenho a mais infinitivo, é condição. Quando eu tenho por mais infinitivo, claro, na redução, tá, pessoal? É causa. É causa. Então, olha só. Por exemplo, se eu disser assim, ó, ao chegar João
começou a chorar. Eu estou falando, se é tempo, é quando, tá? Tempo, quando? Quando chegou, João começou a chorar. Se eu disser a estudar, vírgula, você passará, ao estudar você passará, é condição. É se, é caso. Então, é se estudar, você passará. Caso estude, você passará. E aí que vinha uma discussão muito forte aqui no Brasil em propagandas de medicamentos. No final, antigamente, ou aparecia ao persistirem os sintomas ou a persistirem os sintomas, o médico deverá ser procurado, enfim. Então, assim, a ideia que queriam passar era de condição. Se era de condição, não poderia ser ao persistirem, porque ao persistirem, ao mais definitivo é tempo. A persistirem é condição, é se. Então seria a persistirem. Mas daí resolveram tirar a reduzida, porque pouquíssimas pessoas sabem que a mais definitivo é uma oração subordinada, adverbial, reduzida, definitivo, com ideia de condição. Então, se eu disser a beber não dirija, é se beber não dirija. Se eu disser ao chover, liga-me, é quando chover. Tá? E se eu disser a chover, fica em casa, é se chover, fica em casa. Ah, tem isso tudo, tem isso tudo. E o por, né, daí a causa. Por exemplo, por estudar, passou. Então, aí é causa, né? Causa já que estudou, passou. Então, aqui perfeito, ó. Olha aqui, ó. A depender é condição. É se depender, se de fato. Se fosse ao depender, aí seria tempo. E por depender seria causa. Ok? Então, item correto. Item correto. Se dependesse. Perfeito. 10. Na frase, desligue as luzes nos ambientes onde é possível usar a iluminação natural. A oração usar a iluminação natural exerce a função de complemento do adjetivo possível. Olha só. Aqui é possível usar a iluminação natural. Vou colocar aqui no cantinho, tá? É possível usar a iluminação, pontinhos. Isso aqui é uma reduzida, mas é uma reduzida que é uma reduzida substantiva. Eu poderia colocar, é possível que se use a iluminação natural. É uma reduzida, mas isso aqui, ó, é possível isso. Ainda é uma oração subordinada substantiva. É possível é uma oração principal. Não tem nada aqui que me diga que é uma positiva, não tem dois pontos, não tem verbo ser, no lado aqui não tem, é possível, é uma construção, mas não está aqui no lado, ok? Não tem preposição, então a primeira coisa que eu faço é o sujeito da principal, que é possível usar a iluminação. Ela é uma subjetiva. A desenvolvida seria, é possível que se use a iluminação. Se ela é uma subjetiva, ela não é complemento do possível. A ordem normal seria usar a iluminação, sujeito, verbo de ligação, possível, predicativo. Essa seria a ordem normal. Usar a iluminação é possível. Então, é mentira, não exerce, não é complemento do adjetivo possível. Se fosse complemento do possível, teria que ter, no mínimo, preposição. Preposição, tá? Quem complementa é com preposição. Tá aqui, ó. Quando complementa nome por meio de preposição. Tá certo? Item errado. E a última, à medida que os fabricantes, a partir dos anos 90 do século passado, tornavam-se principalmente montadoras de itens importados, a expressão à medida que introduz uma oração que exprime ideia de conformidade. Não. À medida que, a proporção que, a ideia verdadeiramente é de proporção. Então é proporcionalidade, não conformidade. Tá certo? Com certeza, item errado. Valeu, pessoal. Orações é sempre mais pesado, mas é bom porque vai nos diferenciar dos outros, né? Porque nem todos vão acertar orações, e vocês vão. Beijão no coração de vocês. Gostou do vídeo? Deixa o like aí, tá? Deixa o seu comentário também. Beijão!